O representante dos trabalhadores no Conselho da Administração da Petrobras, senhor David Souza Bacelar da Silva, abre os trabalhos no dia de hoje. Tem 10 minutos com mais 5. Bem, bom dia aos senhores e senhoras. Em primeiro lugar, parabenizar aqui a iniciativa do senador Paim, da Comissão de Desenvolvimento Humano, de Direitos Humanos, por essa iniciativa em estar discutindo um projeto que, infelizmente, tem tramitado aqui com urgência na Casa e com uma magnitude que nós não esperávamos. O senador Paim, como bem disse, esteve conosco lá na Bahia, agora na sexta-feira, dia 18, participando ali da audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, trazendo a discussão do famigerado projeto de lei 4330, hoje PLS 30, aqui dentro do Senado, sobre a terceirização. E, mais uma vez, como sempre, traz esse debate aqui também para o Senado sobre um tema que não somente aflige a classe trabalhadora, mas todo o país e a sociedade brasileira. Então, senador Paim, mais uma vez, nós agradecemos aqui de coração por essa oportunidade de estar discutindo esse tema. Saudar aqui a companheira Juliana, conselheira lá do Banco Brasil, nosso companheiro Jaci Afonso, diretor da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e o nosso companheiro Moraes, lá da nossa Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Então, senador Paim, trazer esse tema aqui para debate aqui no Senado é realmente de muita relevância. Primeiro, como o senhor mesmo disse, infelizmente, nesse Congresso Nacional mais reacionário desde a redemocratização do nosso país, a famosa pauta-bomba, ou a pauta, entre aspas, da Agenda Brasil, está sendo muito bem, infelizmente, implementada. E se nós não tivéssemos parlamentares como o senhor nessa casa, nós teríamos a aprovação de projetos como esse sem nenhuma discussão com a sociedade brasileira. Então, essa audiência pública é uma oportunidade da sociedade brasileira que está nos acompanhando nesse momento através da TV Senado e da internet, de saber os malefícios que o projeto de lei aqui do Senado 555 traz, infelizmente, para a sociedade brasileira e principalmente para as empresas públicas de capital misto e para as estatais do nosso país. Como nós tínhamos dito ontem, lá no ato realizado pela FENAI, e aqui parabenizar a iniciativa dos companheiros e companheiras da Caixa, bancários e bancárias, categoria importante que está entrando em negociação coletiva, por sinal agora no segundo semestre, nós percebemos que esse projeto de lei, na verdade, trata-se aí de um compêndio de diversos projetos que já estavam tramitando aqui no Congresso Nacional. Infelizmente, por iniciativa também, e aí o senador Paim é um crítico aqui, com a certa cautela e cuidado necessário, um projeto que vem originário também por iniciativa não somente aqui de senadores e senadoras dessa casa, mas também do próprio governo federal, infelizmente. Projeto originário, como nos apresentou lá o companheiro Luiz, lá vindo em meados de 2007, com uma reapresentação em 2010, e a partir dele inúmeros projetos começam a tramitar aqui dentro da casa, e aí se reúnem essas várias ideias e trazem aí o PLS 555 de uma forma muito rápida, né? De uma forma muito avassaladora para a sociedade brasileira, sem promover nenhum tipo de discussão, principalmente com as categorias que são representadas aí pelas entidades sindicais dessas diversas estatais. Então, a primeira discussão que se faz a respeito do PLS 555 é o seu motivo originador. Então, nós temos aí a discussão inicial, infelizmente, da discussão da Operação Lava Jato, onde nós temos aí problemas já relatados e evidenciados dentro da governança da Petrobras, empresa que eu e o companheiro Moraes fazemos parte, e identificamos os problemas não dentro da estrutura da própria Petrobras, com seus procedimentos, suas normas, cumprimentos legais, que foram todos bem realizados, mas, infelizmente, uma cartelização no mercado, aí, infelizmente, feito pelas grandes
empreiteiras ou empresas de engenharia do nosso país que trazem essas repercussões negativas. Então, utiliza-se esse mote, essa motivação, para trazer a discussão da governança das estatais. E estamos acompanhando isso, senador Paim, desde junho de 2015, quando o Valor publicou matéria de 2 páginas, na verdade, trazendo aí o que já estava vindo aqui dentro do Senado. Então, um projeto de lei, primeiro, do senador Renan, presidente dessa casa, do Aécio, e, infelizmente, do Tasso Gereissati, que traz essas discussões das mudanças necessárias aí nos estatutos das nossas estatais e que trazem alguns prejuízos enormes para a classe trabalhadora. Primeiro, deixar bem claro, senador Paim, e para a sociedade brasileira também é claro, que nós não somos contrários a nenhum tipo de mudança necessária no sistema de governança e de controle das empresas estatais. E aí o IBGC já vem trazendo algumas discussões sobre isso, sobre a necessidade de melhorias nos controles, e vimos essa discussão ontem também aí nesse ato promovido pela FENAI, e que se traz necessária, sim, alguns controles que algumas empresas estatais, por sinal, já sofrem esses controles, como principalmente aqui os bancos. Aqui estou vendo aqui representantes dos empregados no Conselho de Administração do BNDES, da Caixa Econômica, aqui do Banco Brasil, a companheira Juliana, que já sofrem, entre aspas, dessas necessidades de cumprir a legislação brasileira e maiores critérios de controle e governança dessas empresas. Então, entendemos que sim, algumas nós temos a necessidade de termos um maior controle, um maior sistema de governança, de compliance das empresas. Mas não justifica, em hipótese alguma, um projeto de lei como esse, que traz aí algumas regras, entre aspas, de governança, que trazem, como o senhor mesmo disse aqui na introdução dessa audiência pública, principalmente um fator motivador de privatização muito clara das estatais brasileiras. Então, dentre os diversos problemas que nós temos aí no PLS 131, um dos grandes problemas é a discussão da abertura de capital das empresas públicas ou das estatais aqui do nosso país. Vamos lembrar aqui, por exemplo, no setor financeiro, o papel fundamental que a Caixa Econômica Federal tem para o fomento da economia nacional, com linhas de créditos e as políticas públicas de Estado que são implementadas pela Caixa Econômica. Abrir, por exemplo, o capital da Caixa, transformando-a numa SA e uma empresa de capital aberto, com pelo menos 25% das suas ações no mercado, que é o que está proposto no PLS 555, é de uma animosidade muito grande, porque nós teríamos aí um prejuízo enorme de que as políticas públicas de Estado não fossem mais implementadas aí pela Caixa Econômica Federal. Pegando um exemplo da Caixa, e aqui citando também empresas do sistema Petrobras, como nós temos visto aí, infelizmente, decisões do atual Conselho de Administração, aí fica a nossa crítica aqui, senador Paim, infelizmente, do afastamento do nosso governo desse processo decisório dentro da maior instância da Petrobras, que é o seu Conselho de Administração, indicando conselheiros não oriundos, primeiro do governo federal, como ministros, secretários de Estado, diretores aqui de diversos ministérios, e que trazem aí repercussões muito negativas, não somente para a empresa, para a categoria, mas para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a abertura de capital da BR Distribuidora, empresa hoje que detém aí 40% do mercado de combustíveis no país, com a rede de mais de 7 mil postos, e quem não teria interesse, então, em ingressar nesse negócio. E, infelizmente, o PLS vem com um dos problemas, dentre tantos, primeiro, que é de abrir o capital das diversas, entre aspas, estatais do nosso país, atendendo a interesses do mercado de capitais, atendendo interesses dos investidores e deixando essas empresas aí presas, infelizmente, às regras do mercado de capitais, não somente aqui do país, como de outras bolsas em que elas tenham as suas ações negociadas. Mas não somente isso. É interessante que a sociedade brasileira, que está nos acompanhando com certeza nesse momento, através da TV Senado,
saiba que não para por aí. Além do processo de privatização estabelecido através de uma lei, tomara que não seja aqui aprovada, e temos aqui o apoio não somente do senador Paim, mas de outros senadores e senadoras, nós temos aí mudanças críticas na estruturação, por exemplo, dos conselhos de administração e das diretorias dessas empresas estatais. Então, a crítica pertinente aqui que nós acabamos de fazer, por exemplo, o acionista majoritário da Petrobras se afastar do conselho de administração, foi uma decisão do governo de dar uma resposta, principalmente para o mercado de capitais, para que as ações da Petrobras tivessem uma maior valoração. Mas esse projeto de lei, que está aqui hoje tramitando no Congresso Nacional, aqui no Senado, e em regime de urgência, cabe essa observação, ele traz mudanças muito significativas no processo de indicação dos conselheiros e conselheiras de administração, como também nos diretores e diretoras dessas empresas. Então, não mais, por exemplo, o governo federal, acionista majoritário de todas essas empresas que nós estamos aqui trazendo a discussão, poderá indicar conselheiros e conselheiras sem que o parlamento ele aprove essas indicações, retirando o poder que o Poder Executivo deve ter para esse tipo de indicação em toda e qualquer estatal. Nós estamos falando aqui, é claro, das indicações políticas, que infelizmente nós tivemos ao longo de todos os anos aí na história dessas empresas estatais, onde infelizmente os partidos de coligação indicavam aí, infelizmente mesmo, não somente diretores, mas como também membros do Conselho de Administração. Mas vai além disso. Aqui, como disse o conselheiro William, lá do BNDES, aqui fere alguns princípios constitucionais mesmo. A partir do momento que esse projeto de lei, ele determina que nenhuma pessoa que seja filiada a um sindicato, como todos aqui na mesa, por sinal, são, que nenhuma pessoa filiada a um partido político, partidário, possa ser indicada para o Conselho de Administração, há uma agressão à Constituição Federal Brasileira. Nós temos aí um princípio constitucional da livre associação e adesão a entidades, a sindicatos e partidos sendo ferido. E o projeto de lei traz isso, traz esse absurdo, esse assinte à democracia brasileira, determinando que nenhuma pessoa que seja afiliada a sindicatos e partidos possa ser indicada ao Conselho de Administração. Mais do que isso, não somente indicada, como também partícipe do processo de eleição daqueles que são eleitos pelos trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa. Então, por exemplo, aqui na mesa estamos, nesse momento, virão outros, aqui a conselheira Juliana e eu, conselheira Juliana do Banco do Brasil, eu da Petrobras, nós não mais poderíamos estar participando do processo eleitoral. Não somente por isso, porque no próprio projeto de lei vem outros contrassensos aí, determinando alguns requisitos, critérios, para que as pessoas sejam conselheiras dessas empresas, mesmo que eleitas pelos trabalhadores e trabalhadoras. Critérios absurdos, como, por exemplo, o que está posto aí no PLS 555, de que as pessoas tenham, no mínimo, 10 anos de experiência nessas empresas. Por exemplo, meu companheiro Holanda, tenho menos de 10 anos na Petrobras, ingressei em 2006, não poderia, então, Cibele, estar participando do processo eleitoral como representante dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como você e outros e outras que vieram aí na geração Lula com os diversos concursos públicos que foram efetivados na Petrobras a partir de 2003. É um extremo absurdo, senador Paim, que um projeto de lei esteja primeiramente tramitando aqui nessa casa, né? Sabemos, infelizmente, dos diversos interesses que aqui estão, sabemos, infelizmente, como diz o companheiro Max, do grande balcão de negócios que, infelizmente, se tornou o Congresso Nacional Brasileiro, na verdade, que sempre foi, hoje, de forma muito mais acentuada, e que tiram o direito dos trabalhadores e trabalhadoras estarem aqui participando desse grande espaço que é o Conselho de Administração das estatais. Mas, infelizmente, não para por aí. O projeto de lei, o 555,
que, como nós citamos aqui, originalmente vem de projetos de leis antecessores, lá do senador Aécio, do senador Tasso, até um projeto de lei aqui que não foi muito bem contemplado, senador Paim, do Requião, aqui do PMDB, que cabe aqui até elogio ao senador pela defesa que ele tem feito à soberania nacional, à Petrobras, nos últimos tempos, que não foi contemplado, né? Esses projetos de lei que aqui estavam há algum tempo engavetados e que nós não entendemos o fato deles terem sido resgatados, os piores projetos de lei que aqui estavam, e terem sido organizados nesse PLS 555, estarem hoje tramitando aqui, trazem não somente esses problemas com relação à indicação dos conselheiros, indicações de senadores, esses problemas com relação ao processo de privatização das estatais no país, a partir de uma lei que, porventura, venha a ser aqui aprovada pelo Senado e pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta. Mas traz outros prejuízos para a sociedade brasileira. Prejuízos como, por exemplo, para tentar concluir aqui a fala, de além da abertura de capital, da transformação de empresas públicas em SAs, como, por exemplo, aqui a nossa Caixa Econômica Federal, que foi muito bem citada, até na introdução do companheiro senador Paim, traz a necessidade de, no mínimo, que essas empresas elas tenham, no mínimo, 25% das suas ações negociadas no mercado de capitais. Um extremo absurdo, porque as pessoas que criaram isso, e aí a crítica vai não somente aos senadores, mas ao projeto original, lá de 2007, com observações do próprio governo federal, traz a possibilidade de, infelizmente, nós temos aí o capital financeiro determinando decisões em empresas que são instrumentos, sim, de implementação de políticas públicas de Estado. Aqui citadas, por exemplo, a Caixa Econômica, citado o BNDES e também a nossa grande Petrobras, que já é uma empresa de capital aberto, mas que tem outras empresas dentro do sistema que são de capitais fechados, como a BR Distribuidora, Transpetro e outras. Então, senador Paim e demais senadores que aqui estão, e a sociedade brasileira que aqui está nos acompanhando na TV Senado, esperamos que esse projeto que está tramitando em regime de urgência aqui nessa casa, ele tenha pelo menos a oportunidade de ouvir a sociedade brasileira, pelo menos essa oportunidade, de ouvir como o senhor promoveu aqui essa audiência pública, de ouvir os trabalhadores e trabalhadoras, ouvir as pessoas que realmente entendem o funcionamento dessas grandes empresas estatais brasileiras, porque quem vai perder com isso não são apenas os trabalhadores e trabalhadoras, de forma alguma. Vai ser a sociedade brasileira e o próprio Estado com esse contrassenso. E é muito triste ver isso acontecendo, principalmente no governo popular e democrático que nós elegemos a partir de 2003 e que hoje, devido às várias fragilidades, tem dentro aqui do Congresso Nacional, lembrando mais uma vez, mais reacionário desde a redemocratização do nosso país, projeto de lei como esse tramitando aqui nessa casa. Esperamos, então, que isso aqui seja reavaliado pelos senadores e senadoras que estão nos acompanhando, porque, com certeza, a população brasileira está acompanhando essa discussão aqui no Senado.